De 2 Samuel, capítulo 9. Quem não achou, pede misericórdia. Misericórdia. Glória a Deus. Livro de 2 Samuel, capítulo 9. Amém? E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que eu faça bem por amor a Jonatas? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. Disse o rei: ainda não há algum da casa de Saul para que eu use beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi tomar na casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, Davi prostrou-se com o rosto na terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor a Jonatã teu pai, e restituirei toda a terra de Saul teu pai, e tu comerás pão na minha mesa. Amém? Coloca a tua Bíblia sobre o teu assento. Nós fazemos a oração da serva do Senhor. Mas quanto mais a oração, mais poder sobre a nossa vida, Deus. Rendemos graça, Pai, a Ti, Pai, nessa noite, Senhor, porque mais uma vez, Senhor, a Tua misericórdia nos conduziu até aqui, Senhor. Porque se não fosse a Tua misericórdia, Pai, nem aqui nós estaríamos hoje, Senhor. Então, Senhor, eu quero te pedir, Pai, nessa noite, Senhor, repreende toda a fúria, meu Pai, do inimigo contra a nossa casa, contra a nossa família. Pai, que essa palavra ela venha ser jogada, meu Pai, semeada em terra fértil. Pai, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Irmão, todos nós conhecemos a história de Mefibosete. Pois nós sabemos que Mefibosete ele foi esquecido na terra de Lodebar, terra do esquecimento. Pois nós sabemos que Mefibosete sofreu. Pois nós sabemos que Mefibosete era neto de Saul e certo era herdeiro do trono de Israel. De linhagem real, ele esqueceu dentro de uma cidade chamada Lodebar. Lodebar, terra do esquecimento, ninguém se lembra que Mefibosete existe. Só que o Senhor, todo o tempo, está findado os olhos em Mefibosete. Mefibosete ele está, vamos dizer assim, desamparado pela sociedade, desamparado, talvez se questionando por que chegou a essa circunstância. A Bíblia agora vai dizer que Davi, rei de Israel, ele vai se lembrar de Jonatã, ele vai se lembrar da casa de Saul, ele vai lembrar do voto que fez com Jonatã, e ele vai começar a lembrar, e ele vai perguntar se ainda há alguém da casa de Saul para que ele haja de benevolência por amor a Jonatã. Vai se lembrar agora de Ziba. Ele vai trazer à tona agora o nome de Mefibosete. Mefibosete está esquecido na terra de Lodebar, ninguém se lembra dele. E agora traz à tona, Davi manda o chamar. Davi manda trazer Mefibosete para o palácio. Davi manda trazer Mefibosete para que ele venha comer com ele junto à mesa, que vai restituir tudo quando era de Saul. Até aí nós lemos, nós sabemos. E agora entramos nós, pensando e meditando essa palavra. Quantas vezes nós não entramos na terra de Lodebar com as nossas próprias pernas? Quantas vezes a gente não ficamos esquecidos? Quantas vezes nós não nos deparamos em cenários, em situações que achamos que o mundo inteiro nos esqueceu?
Às vezes até mesmo pensamos que Deus se esqueceu de nós. Às vezes entramos numa circunstância, irmão. Vamos dizer assim, às vezes entramos em Lodebar, irmão, e achamos que essa cidade vai nos matar. Achamos que essa cidade vai sucumbir à nossa fé. Achamos que essa cidade vai parar a nossa caminhada. E às vezes nós entramos e só pedimos misericórdia a Deus. Porque já dizia o ditado do mundo: quem não é visto não é lembrado. Então, quando precisam de nós, quando estão precisando da nossa pessoa, todo mundo se lembra de nós. Quando nós podemos proporcionar algo para alguém, todo mundo está à nossa volta. Mas quando nós não prestamos para nada, perdão a palavra, o povo começa a se esquecer de nós. Olha o que Ziba vai falar sobre Mefibosete: aleijado de ambos os pés. Por ser aleijado de ambos os pés, ele não prestava para nada. Ele não podia trabalhar, ele era um encosto sobre quem cuidava dele. Aos olhos do homem, aos olhos do povo que estava ali, Mefibosete era encostado. Mefibosete não prestaria para nada. Ele não tinha serventia para nada. E às vezes, irmão, nós se sentimos assim. A gente ajudamos. E a retribuição é simplesmente ao virar de costa e não nos lembrar mais de nós. Aí às vezes a gente perguntamos a Deus: por que tu manda a gente ser bom? E o que nós recebemos em volta, em troco, é só o desprezo. Meu filho, ele está esquecido pelo homem, não por Deus. Então nós temos que entender que vai ter circunstâncias nas nossas vidas que nós vamos ser esquecidos pelo homem. Vamos ser colocados de canto por algumas pessoas, mas nunca vamos ser colocados de canto por Deus. Vamos passar por cenários, vamos passar por situações que às vezes pode ser desesperador. Eu vou te provar aqui agora. A única, olha, quem já foi na 3 da Norte, da Ceilândia ali? Calma, vamos botar mais C, 1/3. Quem já foi lá? 1/3. Eu trabalhava ali. Quando dá de noite, meu Deus do céu. Um farol, o povo se espessa. Parece um zumbi, pegou uma palavra. Você acha que alguém não lembra quem é que está ali? Você acha que quem está ali, alguém está se importando se está vivo ou se está morto? Se lembra ou deixa de lembrar? Você acha que quando alguém olha para alguém que está naquela situação, ele olha e acha: esse é alguém na vida? Acha, não, irmão, não acha. Até o povo que passa por lá olha com desprezo, porque realmente estão esquecidos, estão jogados, a Deus dará, estão jogados aos 4 cantos, aos 4 ventos. Ninguém se importa se comeu, se bebeu. Assim estava Mefibosete. Ninguém queria saber quem era ele, ninguém queria saber o que ele estava precisando. Ele estava esquecido. Literalmente. A caminhada, às vezes, vai nos levar em situações ou em cenários que o melhor lugar e o melhor refúgio vai ser o nosso quarto ou a nossa casa. Vai ter caminhadas na nossa vida, na nossa trajetória, momentos da nossa trajetória, que nós vamos querer ficar somente em casa, isolado, não por conta de, vamos dizer assim, por simplesmente querer ficar esquecido, parado. Porque talvez você vai dizer assim: Senhor, eu tenho tantas promessas que o Senhor me fez, e o cenário que eu estou caminhando é um cenário de esquecimento. Só que tem momentos, irmão, que nós temos que passar por algumas circunstâncias para entendermos o projeto de Deus.
Mefibosete era aleijado de alguns pés, não prestava para nada. Mas para Deus havia algo inexplicável em Mefibosete. E que tinha Mefibosete que tanto chamava a atenção de Deus? Ele também era filho de Deus. Aleijado, esquecido, maltratado, mas era filho de Deus. E isso, irmão, toda vez que eu leio essa mensagem, ela mexe comigo num ponto. Que por mais que nós estejamos esquecidos pelo homem, Deus jamais se esquece de nós. Deus jamais abre mão. Por quê? Porque num ponto de esquecimento para todo mundo, alguém se lembrou de Mefibosete. Deus tirou o sono de Davi. Deus mexeu no sono de Davi, para que Davi se lembrasse de Mefibosete, para que Davi se lembrasse da promessa que ele fez. Porque a promessa de Deus, ela jamais volta vazia. A promessa de Deus jamais ela vai deixar de se cumprir. Pode demorar tempo, pode demorar 1, 2, 3, 5, 10 anos, mas se a promessa ela vem de Deus, ela vai se cumprir. Mefibosete está esquecido. Talvez alguém pergunte, talvez Ziba pergunte, mas o que tu quer com um que é aleijado de ambos os pés? Presta pra que isso aí? Hã? Quem nunca viu alguma pessoa que está aí em estado de rua, usuário de droga, e fala assim, isso aí presta pra quê? Presta pra quê? Aí você olha, aí passa o quê? O ano. Ele está sentado na mesa comigo e pregando a palavra de Deus. Vamos conjecturar assim. Aí você vai e você, mas espera aí. Há um ano atrás, essa mesma pessoa estava esquecida, estava jogada. E hoje está pregando. Quem foi lá? De quem é a responsabilidade de ir lá? Vamos dizer assim. Não sei. Não sabe o que fala que é a responsabilidade de ir lá? É minha. É sua. É de quem diz que vive pelo reino. A responsabilidade de ir lá buscar. Deus tira o sono, não é do ímpio. Deus tira o sono de quem diz que serve a Ele. Deus não está tirando o sono do povo, não. Deus está incomodando é Davi. Porque é Davi que é o rei. Então, quando olhamos e deparamos em algumas situações, irmão, que Deus vai nos tirar da nossa zona de conforto, é para buscar. Mefibosete esquecido. Tem chamado, mas estão esquecidos. Tinha até o dom, mas está esquecido. Até que Mefibosete não foi parar em Lodebar porque ele queria, não. Ele foi jogado em Lodebar. Você acha que alguém entre em estado deplorável de rua porque quer entrar? Não, é porque é jogado lá e você está no meio. É difícil, né, irmão? Só que nós somos pregadores do Evangelho. Não, pastor, não sou pregador do Evangelho. A partir do momento que você diz para alguém que Jesus o ama, a partir do momento que você diz para alguém sobre Jesus, você é pregador do Evangelho de Deus. Você não pode estar em cima de uma tribuna ou com o microfone na mão, mas você é pregador do Evangelho de Deus. Porque ele me chamou, Ele te chamou para pregar as boas novas a toda. Ele não está dizendo prega as boas novas aos que estão dentro da casa. Ele não está dizendo prega as boas novas aos que estão à circunviança. Ele está dizendo prega as boas novas a toda. Aí ele vai dizer, vai e busca Mefibosete. Por quê? Porque mesmo
esquecido, tem chamado. Mesmo esquecido, tem dom. Só que o cenário está sucumbindo, o cenário está sufocando o chamado. Porque chamado, irmão, às vezes ele nos causa dor. Chamado, às vezes, vai nos querer nos colocar em cenários, irmão, que nós não queremos vivenciar. Olhamos e vemos milhões e milhões de pessoas que se machucaram e se isolaram, irmão. Se machucaram com isso? Não, irmão, machucaram com os cristãos. Aqui vai doer, mas vamos lá, irmão. A espada corta dos dois lados. A espada corta. Gostamos muito de culpar o ímpio e tirar a nossa vida. Gostamos de olhar para o ímpio condenado no inferno e se esquecendo que nós também estamos sujeitos a entrar no inferno. Olhamos para quem está no estado de declaração e se vai para o inferno. A Bíblia diz: aonde que eu tenho esse dom de julgar alguém que vai ou deixa de ir? Há um só juiz e um só legislador, Jesus. Acabou. Eu não tenho poder, eu não fui chamado como juiz. E às vezes, irmão, por querermos tomar Deus para nós, porque tem cristão que quer tomar Deus para si. Deus é só com ele. E João 3,16 vai quebrar essa tese. Ele amou o mundo. E amou o cristão de tal maneira que Jesus não amou, mas e amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único por amor a todos. Ele não está fazendo acepção. Ele não está perguntando quem está esquecido em Lodebar ou quem está em Jerusalém. Ele não está perguntando quem está perdido ou quem está achando. Não. Ele diz que ele amou. E o esquecimento, ele vem. Lodebar, ele vem. E às vezes, irmão, a pessoa se machuca e o caminho que ela acha não é de Jerusalém, o caminho que ela acha é de Lodebar. Aí ela entra em Lodebar e pega uma terra de esquecimento. E no esquecimento, Satanás começa a trabalhar. E sabe como é que ele trabalha? Ele vai trabalhar bem assim. Pra que vai para a igreja? O povo lá nem se importa se tu tá ou não tá. Pra que vai para a igreja? Tu nada e morre afogado toda vez. Pra que tu vai para a igreja? Por que tu vai para a igreja? Fica aí. Quieta aí. Senta aí. Espera aí. E assim você vai se escondendo cada vez mais. Satanás, ele é estrategista e ele sabe derrubar. Não sabe, sabe. A Bíblia vai dizer que quando o Golias ele começa a desafiar Israel, a fala de Golias é essa: não há sequer um homem em toda Jerusalém que desce e peleje contra mim. Por que Golias fala se não há um homem? Porque Golias sabe que sozinho, mano a mano, ele derruba qualquer um. Por que ele não fala, desça o exército de Israel contra mim? Porque ele sabe que contra o exército ele não dá conta, mas sozinho ele derruba qualquer um. Isso é a estratégia do diabo. Primeiro ele te isola, primeiro ele te afasta do rebanho, primeiro ele te afasta do exército, porque ele sabe que sozinho ele não consegue mais fácil. Então ele vai te isolar cada vez mais longe. E quando você estiver sozinho lá em Lodebar, vamos dizer assim, na terra do esquecimento, quando você estiver sozinho, aí ele te ataca. Aí ele te derruba. Por quê? Porque quando estamos em um exército,
Quando viramos as costas, temos outros falando que nos defendem. Mas quando estamos sozinhos, quem vai defender nós? Então nós não temos que nos isolar. Pelo contrário, nós temos que buscar quem está se isolando. Pelo contrário, nós temos que buscar quem estão esquecidos em algum lugar. Quem entrou na terra do esquecimento. E às vezes, irmão, os próprios cristãos, nós mesmos às vezes, queremos entrar nessa terra do esquecimento. Porque achamos que nós não vamos dar conta daquilo que Jesus fez. Achamos assim, não, é melhor se esconder. Não se dá certo, não, porque tem gente, irmão, que não faz a obra de Deus. Já falar para mim, pastor, não faz, porque se eu fazer, o diabo vai se levantar. Eu vejo se tu não fazer, vai se levantar do mesmo jeito. Não tem pra onde tu correr na vida. Ou tu faz, ele se levanta, ou tu não faz, ele se levanta. Já que vai se levantar, que ele se levante para ele fazer alguma coisa. Porque ele vai se levantar. Ele vai querer te colocar na terra do esquecimento. Só que o mesmo Deus, o meu Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é o Deus que te acha até no mais profundo abismo. E Ele está falando para alguém nessa noite: essa terra que está passando do esquecimento não é para sempre, ela não vai te matar. Ela só vai te ensinar que você não precisa de ninguém a não ser de Deus. Porque a mão que foi me resgatar foi a mão de Deus. A mão que foi te resgatar foi a mão de Deus. E Deus vai preparar o momento certo para que você saia. Pastor, mas o povo fala que eu vou fazer o que na igreja? Eu vou fazer o que na igreja? Vou fazer o que? Já tem gente que faz isso, gente que faz aquilo. Eu vou fazer o que lá? Tu não é um membro? E o membro não faz parte do corpo? E aí? Um corpo, segundo a medicina, segundo a lei brasileira, um corpo que falta algum membro, ele é defeituoso. Então ele é considerado deficiente. Concorda com isso? Não concordo, é a lei. Então você reclama com ela. É a medicina, reclama com ela. Assim é a igreja. No dia que você falta, um membro faltou. E esse membro faz falta para o corpo. Pastor, mas eu quero fazer isso, mas a perna não vai fazer o trabalho do braço, o braço não vai fazer o trabalho da perna. Glória a Deus. O olho não vai fazer o papel do ouvido e o ouvido não vai fazer o papel do olho. Só que todo o corpo vai fazer o papel da boca. Todo o corpo vai fazer o papel da boca. Então, quando o membro falta, o corpo fica defeituoso. Por quê? Porque a tua adoração, ela faz falta lá no céu. A tua oração, ela faz falta para Jesus. O teu louvor, faz falta. Ah, mas eu canto pouco. Ninguém está perguntando quem canta muito, quem canta pouco. Ninguém está perguntando quem prega muito, quem prega pouco. Aqui está falando a sua função no corpo do Senhor. É adorar a Deus, independente se eu louvo bem ou se eu louvo mal. Não importa. Pastor, mas eu não tenho dom. Nem eu. Hoje, olhei para um lado, olhei para o outro. Cadê alguém para louvar os harpa? Quem teve que louvar? Saiu bonito? Não. Mas saiu. Saiu bom? Não. Mas saiu. Por quê? Não podemos
nossas limitações. Já pensou assim, não, eu tenho que esperar quem é que canta o hino da harpa para começar o culto. Ali até agora esperando, porque não apareceu. Tem que esperar a flor. Não, irmão. Faça a sua função. E qual é a minha função? Adorar ao Senhor. Pastor, não sei louvar, eu também não sei, mas mesmo assim a gente arranha. Pastor, não sei pregar, eu também não sei, mesmo assim a gente arranha. Pastor, não tenho, eu também não tenho, mesmo assim a gente vai. Porque se eu esperar, eu me preparar todas as vezes para ir para a guerra, nunca vou. Nunca vou. Então, simplesmente, a vida tem que estar em oração a todo tempo, em vigilância a todo tempo, porque o obreiro que se preza, ele tem que estar apto a todo tempo para a guerra. Não é eu vou me preparar, eu tenho que estar preparado para a guerra todo tempo. Sabe por quê? Porque nós não sabemos um dia nem a hora que alguém sedento pela palavra vai parar perto de nós. É verdade. Vou dar um exemplo aqui. Pegue se você quiser. Vamos dizer que você está aí. Hoje você não levantou muito bem, mas mesmo assim levantou. Não vai ficar prostrado. Quem fica deitado até a hora que quer que tem dinheiro. Então, esse não é meu caso. Eu tenho que levantar todo dia para ir trabalhar. O negócio está tão difícil, irmão. Eu tenho que procurar um leão para poder matar ele. Eu não tenho nem para matar. Eu tenho que procurar ele. Vamos dizer que em um desses dias aí, você sai, você está despreparado, não está no lugar palavra. Chega alguém da terra de Lodebar, esquecido, faminto pela palavra de Deus. Chega perto de você e fala assim, irmão, eu preciso de algo. Aí você vai, meu filho, eu tenho 10 centavos para te dar. Aí ele vai me dar uma assim, mas eu não estou te pedindo dinheiro. Eu estou pedindo uma palavra. Segura a pedrada agora. João 3,16? É o que tu vai dizer para ele? É isso? Não que não seja bom. Mas você tem quantos anos de cristão para pregar João 3,16 para alguém que está sedento pela palavra de Deus? Quanto tempo tu não está na casa de Deus para pregar João 3,16? Quem está sedento precisa de algo que alimenta. Eu vou te fazer uma pergunta. Se alguém hoje te pedisse uma palavra, que palavra você entregaria para essa pessoa? Irmã da classe, eu chegasse perto de você e falasse, irmã, eu preciso de uma palavra. Eu dar logo uma classe, né? Para acolher. Sim, eu quero uma palavra. Isso eu sei. Mas eu ia reforçar isso. Eu ia falando com Deus, né? Mas eu não sei. Eu vou falar bem, por favor. Está sedento, sou eu. Irmão Cristiano, estou sedento, eu quero uma palavra. E aí, o que você vai dizer? Você vai dizer não? Se vergonha para ele. Irmão, você vai não precisar uma palavra, o que você vai dizer? Eu estou sedento por uma palavra. Pastor, eu estou sabendo por uma palavra. O que é que o senhor diria? Eu? Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E não haverá mais choro, nem dor. Porque Deus me enxugará toda lágrima que você vê. E temos que estar preparados para tudo. Porque sempre alguém sedento por uma palavra. Mefibosete talvez ele tenha somente uma palavra. Porque olha o que vai dizer para ele. É aleijado e ambos os pés não presta para nada. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu isso? Não. E às vezes só de uma palavra para
a se levantar, se reerguer. Então que você venha ser esse porta-voz. Amém? Vamos ficar de pé?